Hoje de manhã nós fizemos uma audiência pública lá no Petrônio Portela, presença assinada em torno de 836 pessoas, muitos do movimento social. Tivemos 5 painelistas que fizeram exposição das preocupações com a reforma e depois que as entidades também colocassem o ponto de vista sobre a reforma. Há uma apreensão, uma preocupação muito grande. Como lá foi dito, são mais de 300 emendas, né? Eu entreguei algumas tantas para o relatório preliminar e entrego ainda hoje traz tantas para o relatório final. O que percebi? As entidades estão muito preocupadas exatamente com os mais pobres. Por exemplo, a possibilidade de as pessoas se aposentarem com uma renda menor até que o salário mínimo, no caso da pensão, né? A forma que está articulado, tanto que se bota numa outra PEC a possibilidade disso não acontecer. Mas vai ficar da possibilidade da viúva ou viúvo receber algo menor que o salário mínimo. Muitas preocupações também, foi quase unânime, com a questão das aposentadorias especiais. Quando eu falo especial, eu sempre digo que é insalubre, penoso e periculoso. Estamos tratando dessas pessoas que estão lá no chão de fábrica, numa fundição, ou um eletricista, ou com produtos químicos, ou uma professora, ou mesmo um mineiro. Que ficou vinculado, continua vinculado, idade e tempo de contribuição. Eu repito isso porque aprendi que repetir é importante até para mim mesmo, né? Como é que o mineiro só pode trabalhar 15 anos no subsolo e só pode se aposentar com 55 de idade? Ele começou com 21, mais 15, para 55 faltam 19. O que ele faz esses 19 anos? Pulmão estourado e não pode trabalhar. Ele é proibido de continuar no subsolo. Num país que tem hoje em torno de 13 milhões de desempregados, quem vai contratar uma pessoa com pulmão estourado? Não vai, ninguém vai contratar. E se ele ficar um período, como é o meu caso ali, de 19 anos, sem contribuir, ele perde até o benefício. Mesmo que chegue a 55 dias, mas como ele não contribuiu, ele perde. E a própria conversão do tempo que poderia converter de especial para normal também não é permitido. Vamos pegar agora, nem preciso falar dos outros, que o caso vai ser igual. O professor fica 10 anos sem saber o que fazer da vida, os professores e professoras. Quem trabalha com produtos químicos, só como exemplo, e metalúrgico também, vai ficar na base de 15 anos também, sem saber o que fazer da vida, porque terminou o tempo especial, área, digamos que prejuízo à saúde traz, só que não pode se aposentar porque não terá idade. Vamos pegar o caso do vigilante. O vigilante tem aposentadoria hoje porque ele trabalha em área de alto risco, chamada periculosidade. Eles falaram lá hoje de manhã. Estão apavorados. No Brasil nós temos em torno de 4 milhões de vigilantes que dão a sua vida para defender as nossas vidas, o nosso patrimônio. Passamos inclusive um vídeo vendo o vigilante sendo assassinado, o número de vigilantes que morrem, que se suicidam. Tudo foi mostrado lá. Como é que eu simplesmente acabo com o adicional de periculosidade? Alguém vai ganhar com isso, porque o adicional de periculosidade é 30% sobre a remuneração. Eles dizem que não tem que existir o adicional de periculosidade. Tem um redutor nos vigilantes presente e futuro de 30% no salário e não poderão se aposentar, embora estejam numa profissão reconhecida de alto risco. Tem que resolver questões como essa. Claro, e outras preocupações que lá foram mostradas, a média de cálculo, que hoje você pega as 80 maiores contribuições, faz a média e se aposenta. Dá quase que o princípio da integralidade. Agora não. Você vai pegar a média de toda a sua vida. De toda a sua vida. Ali você vai ter casos de redutores, de redutor até de 40%, 50%, ou 20%, conforme o caso, de salário. Porque tu começa a trabalhar, bem dizer, com o salário mínimo, né? Acho que todos nós começamos ganhando o salário mínimo, e depois que vai crescendo, com os anos você melhora. Se você pegar as maiores contribuições, a média é uma. Agora, se pegar usando as menores, a média vai ser outra muito mais delicada. Então tem uma projeção que mostra. Cidadão projetou para se aposentar em novembro. A emenda é promulgada em outubro. Se ele ia se aposentar com R$ 2.000,
ele poderá se aposentar com 1.200. Olha o que significa da vida de um cidadão R$800. Pode ser que para nós aqui dentro não significa muito, mas assim mesmo eu diria que significa. Calcule para ele que é praticamente a metade do seu salário. Outra questão, uma aposentadoria por invalidez. Hoje, a lei diz o seguinte: você está numa firma trabalhando, tal, não importa se tem 20 anos, 15 anos ou 10 anos, você fica inválido de repente. Se aposenta com salário integral, baseado na média das 80 maiores contribuições. Como é que vai ser agora? Você vai se aposentar, se você tiver, por exemplo, menos que 20 anos, com 60% da média de todas as contribuições. Só aí tu perde 40% do teu salário. Calcula, o cidadão ficou inválido, um AVC, por exemplo, e daí? Como é que ele vai ficar? Olha, 60% da média de 19, 15, 20 anos, como por exemplo, é como disse a doutora Thaís Riedel, que é especialista na área, é investimento de risco para todos. É como se fosse um seguro. Ele fez o seguro, sofreu um acidente, ficou inválido, como é que faz? Não é justo, não é justo. Porque ela explica, alguns passam a vida toda e não têm um acidente. Mesma coisa, ela deu o exemplo do carro, né? Eu tenho seguro de um carro, eu passo a vida toda, não tive nenhum acidente, a empresa ganhou. Mas, consequentemente, se um colega meu tiver um acidente, dois acidentes, ela perde. Bom, a seguridade é a mesma coisa, é a previdência. Ele faz um seguro, que ele garanta tudo isso. Ou garanta pelo menos isso, né? E daí, como é que agora, de repente, nós mudamos a regra do jogo e dá o azar dele ficar inválido, vai receber essas 60%, e se porventura a viúva perder ele, eu digo já a viúva, se caso ele falecer mais ali na frente, ela vai ganhar só um percentual daqueles 60%. Isso não existe hoje na lei. Isso está preocupando a todos, a todos. Eles querem retirar da Constituição a palavra periculosidade. Não importa se ele trabalha em área de alto risco. E se nós quiser colocar de novo a periculosidade, vamos ter que fazer uma emenda constitucional e brigar aqui 10, 15, 20 anos, aí já todos morreram, até pela sua atividade, por exemplo, que é da Polícia Militar, que é da Polícia Federal, que é dos agentes penitenciários, os vigilantes ficaram totalmente fora. O que eles nos pedem a nós? Eles não querem que façam nada por eles. Só não tirem o direito que eles têm assegurado. É só suprimir, e aí não volta para a Câmara, aquele artigo que diz que o adicional de periculosidade não será mais, não terá efeito para cálculo de aposentadorias especiais. Eles querem só uma supressão e deixar eles cuidar da vida deles, como estão cuidando até hoje. Essas questões que nos preocupam. E vamos, claro, ter uma conversa com o relator ainda hoje à tarde. Eu estou pensando até mesmo num voto em separado. Gostaria de não apresentar, confesso, um voto separado. Gostaria de apresentar emendas que suprimissem as principais crueldades contra o povo trabalhador e nós caminharmos para um acordo, nem que fosse de procedimento. Mas, se for impossível, claro, nós vamos nos obrigar a apresentar um voto em separado. Que eu tenho uma triste memória, senador Cajuru. Por que triste memória? Na reforma trabalhista, eu apresentei um voto separado. Ganhamos até na comissão por um voto, mas perdemos aqui no plenário. E tudo o que eu disse lá se concretizou depois.